O mundo medieval estava repleto de práticas higiênicas que, embora fossem diferentes das noções modernas de limpeza, atendiam às necessidades das pessoas da época. O acesso à higiene mais elaborada era definido pelo status econômico, e mesmo para os moradores de castelos e senhores medievais mais ricos poderia ser um grande desafio. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar como era a higiene em um castelo medieval, e eu conto com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos para a história. A Escola de Medicina de Salerno, uma das principais escolas de medicina da Europa medieval, publicou um guia para uma vida saudável e higiênica entre os séculos XII e XIII. Extraído de textos clássicos como os de Hipócrates e Galeno, bem como de obras árabes, o Regime Sanitatis Salernitanum incluía conselhos de dieta saudável, remédios para dor de cabeça e até disciplinas matinais de saúde. Banhos eram aconselhados, embora com moderação, para neutralizar os efeitos de atividades físicas e suor. Outros tratados, como Secret de Secret, traduzido do francês para o latim durante o século XIV, aconselhavam banhos durante certas épocas do ano, mas também alertavam que ficar em um banho por muito tempo poderia tornar uma pessoa fraca. Embora o banho tenha sido reconhecido como importante durante o período medieval, a prática também se mostrou desafiadora dependendo da localização e dos recursos de uma pessoa. Povos como os vikings tinham interesse em limpeza e banho para fins religiosos e medicinais. Monges e freiras também tomavam banho em suas casas, muitas vezes como parte de uma prática cerimonial. Balneários e banhos comunitários eram comuns, herdados dos romanos em muitas áreas, mas algumas residências, inclusive os castelos, também tinham instalações próprias de banho. Dito isto, ter um lugar para tomar banho era frequentemente associado à riqueza, e mesmo com uma banheira improvisada no local, uma lavagem de corpo inteiro não era uma prática diária. Embora os banhos de corpo inteiro fossem pouco frequentes, o povo medieval reconhecia a importância de mãos e rosto limpos. As mãos eram lavadas antes de comer como parte das práticas rituais judaicas e cristãs. As pessoas também lavavam as mãos após as refeições, dada a quantidade de comida consumida sem utensílios. Aqueles que jantavam em castelos medievais e residências elaboradas eram obrigados a limpar as mãos ao entrar. Um aquamanile, um dispositivo para lavar as mãos cujo nome deriva das palavras latinas para água e mão, podia ser decorativo e prático, e muitas vezes apresentava elaboradas imagens de animais. A frequência com que as mulheres se banhavam durante o período medieval variava, mas a lavagem dos cabelos era regular. Geralmente uma tarefa reservada para os sábados, as mulheres residentes nos castelos lavavam os cabelos para retirar toda a poeira e sujeira que se acumulavam durante a semana anterior. Camponeses e plebeus lavavam os cabelos com menos frequência, mas independentemente da regularidade, o processo era muito complicado e exigia assistência. Embora a água corrente como é usada hoje não existisse na era medieval, os castelos e mosteiros frequentemente apresentavam latrinas. Eram banheiros construídos sobre córregos e outras fontes de água para literalmente expulsar os dejetos. Às vezes, as latrinas eram colocadas sobre poços localizados em terrenos mais altos para que pudessem escoar para rios e riachos próximos. As pessoas também faziam suas necessidades usando fossas, que eram buracos forrados com pedras ou tábuas de madeira. Estes eram cobertos quando não estavam em uso para evitar que os odores flutuassem.
Muitos castelos apresentavam estruturas semelhantes, como câmaras privadas, e podiam incluir vários assentos de madeira com ventilação e acesso à água. Dependências também eram utilizadas, mas se uma pessoa não conseguisse encontrar um lugar para se aliviar, uma fossa próxima era sempre uma opção. Esvaziar um penico em uma fossa local era outra forma de descartar dejetos humanos. A água que abastecia castelos e cidades medievais também era usada para remover resíduos, o que ameaçava a segurança da própria fonte de água. Encontrar água potável em um rio ou córrego foi um desafio, dada a quantidade de resíduos nas fossas. Muitas cidades responderam trazendo água fresca de nascentes para atender às necessidades do povo. Os poços eram igualmente problemáticos, especialmente à medida que as áreas povoadas cresciam e as águas subterrâneas eram contaminadas. Cidades como Siena tentaram regular o acesso às fontes públicas de água, permitindo que apenas lavadeiras, pousadas e casas de banhos públicas extraíssem diretamente delas. Isso, no entanto, se mostrou ineficaz quando os moradores da cidade começaram a jogar lixo pelas janelas e lavar suas roupas em condutos públicos e jogar outras sujeiras, resultando na deterioração de fontes e abastecimento de água. Na Idade Média, a água era considerada uma bebida das classes mais baixas e era temida por sua impureza. Porém, por volta do século XI, as pessoas começaram a ter dificuldade em encontrar água limpa para cozinhar e outros usos. Embora os espelhos existissem na Idade Média, eles eram nublados e muito pequenos, o que significava que o barbear costumava ser uma atividade conjunta. Visitar o barbeiro local, que geralmente também era o cirurgião, era preferível a remover os próprios pelos faciais com uma lâmina afiada. O barbear ocorria em épocas específicas do ano e às vezes era feito de maneira comunitária, embora um monge que precisasse de purificação pudesse ser barbeado com mais frequência. As mulheres dependiam de depilatórios para depilação. Sobrancelhas e fios de cabelo eram pinçados e substâncias como óleo de noz, vinagre e até fezes secas de gato foram usadas para remover os pelos. O mundo medieval foi atormentado por piolhos e pulgas que se espalhavam em roupas de cama, cabelos e vestimentas. Mesmo o mais rico dos nobres em seus belos castelos medievais e o mais sagrado dos monges foram vítimas dos insetos. Retirar os piolhos era comum. Dizia-se que São Francisco de Assis chamava as pulgas e piolhos de pérolas da pobreza. A retirada dos piolhos era geralmente realizada por mulheres e muitas vezes ocorria na cama ou perto do fogo, na janela ou no banco do sapateiro. As mulheres escovavam ou penteavam os cabelos infestados de parasitas com utensílios semelhantes a vassouras. Assim era a higiene nos imponentes e majestosos castelos medievais. Se você quer criar um negócio na internet contando histórias e ter a possibilidade de ganhar dinheiro com o YouTube, clique no link do comentário fixado e saiba como. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Nos vemos na próxima história!